Agora vamos falar de uma coisa muito importante. Hoje, a Lula, o povo, é Lula, deve ser pai, deve ser o Lula da Silva, não é? No Brasil, o sindicalista Lula da Silva, não é? Com orelhas, que ele tem umas orelhas pontiagudas. Reparem nas orelhas do Lula da Silva. Ele tem umas orelhas que parecem aqueles gajos do Senhor dos Anéis, aqueles ogres. Estou a falar sério, não estou a brincar. Isto parece dar vontade de rima, não é? E esses gajos são demónios, eles estão possuídos por demónios, esses corpos. Esse Lula, esse parasita, o parasita brasileiro, um dos maiores parasitas brasileiros, não é? O sindicalista Lula da Silva, veio fazer estabeleceu 20 acordos com Portugal. Com Portugal não. Eu não fiz acordo com ninguém. Portanto, eles não fizeram acordo nenhum comigo. Eu sou português, de Gema, nasci aqui em Portugal, portanto, ele não fez acordos comigo. Ninguém fez acordo comigo. Nenhum brasileiro fez acordo comigo e eu não aceito esses acordos. Esses protocolos, acordos. Pronto, esse Lula e todos os parasitas do capitalismo de Estado brasileiro vieram fazer 20 acordos com os parasitas de Portugal. Que envolve o Marcelo Rebelo de Sousa. Com a presidência portuguesa. E o que é que eles querem fazer? Eles querem continuar a substituir a população portuguesa. Eles querem continuar a foder os portugueses. Literalmente, é isso. Eles querem continuar a substituir. Eles querem transformar Portugal num galinheiro brasileiro, num carnaval, num funk carioca, numa favela. Eles querem transformar Portugal numa favela. Eles querem fazer o que fizeram no Brasil, em que no Brasil existem quase toda a população portuguesa, quase 10 milhões de brasileiros estão em pobreza e miséria, muitos pobreza extrema. São 9 milhões, quase 10 milhões de brasileiros em pobreza e miséria. Você tem noção de que isso é? Ou seja, eles querem... E Portugal é um país pequenino. Muito pequenino. E os brasileiros em Portugal já são mais de 30%. Mais de 30%. Digam-me qual é o país. Digam-me qual é o país em que a sua população tem mais de 30% de pessoas que não são nativas desse país. Digam-me qual é o país. Eu não conheço. Digam-me qual é o país em que a população desse país, mais de 30% da população não é desse país. E depois, o governo brasileiro veio dizer hoje que está preocupado com a xenofobia. Quando não acho, vocês sabem perfeitamente que não há xenofobia. Porquê? Porque os brasileiros integraram-se muito bem aqui. Nós não somos violentos. Os portugueses não é um povo, pode ser um povo ignorante, um povo de festas é um povo ignorante, sim, mas é um povo feliz, à sua maneira é um povo feliz e não é violento. O povo português não é violento. Não há xenofobia. O que existe é uma invasão. Isto são factos. Portanto, os números não mentem, não é, senhor excelentíssimo Luís Neves? Há uma invasão de vários povos, não só brasileiros, há uma invasão de vários estrangeiros em Portugal. Portugal é um país pequeno e está cheio de imigrantes. E os portugueses estão a ser substituídos nos seus locais de trabalho, estão a ver a sua vida cada vez mais precária, cada vez mais difícil, que é isso que eles querem, e estão a ser aterrorizados no seu próprio território. Porquê? E isto é muito importante agora o que eu vou dizer. Há vários imigrantes em Portugal, mas nem todos são iguais. Agora, o brasileiro é conhecido é conhecido em Portugal por ter uma atitude provocatória. Isso é verdade. Porque nós não vemos os portugueses nós não vemos polémicas sobre alemães, franceses,
finlandeses, japoneses, suecos, não é? Não há polémicas desses povos, que eles sabem estar, respeitam, não é? Agora, quando há uma polémica, quando há xenofobia, quando o tema da xenofobia vem ao de cima, qual é o país que é falado, que é referido? É o Brasil. Então, isto significa que alguma coisa de errado ou de mal explicado se passa com o Brasil, ou melhor, com os brasileiros. Porquê? Porque muitos são provocadores. E eles falam a mesma linguagem que a nossa. E acham que isto é deles. E depois eles vêm de um país que aquilo são milhões. Não sei qual é o número. São milhares, não é? Não, o Brasil, aquilo é enorme, meu. Aquilo é uma desgraça. Aquilo é um galinheiro. Eles reproduzem-se como coelhos. É como a África. Eles reproduzem-se como coelhos para um país que destruiu o Amazonas, espalhou a agropecuária por todo lado, desflorestou desflorestou o Brasil foi desflorestado, o Amazonas está a ser desflorestado, para quê? Para a agropecuária intensiva. O Brasil é uma potência agrícola. O Brasil e a África, e vou-vos explicar uma coisa muito importante. O Brasil e a África são dois dos principais comandos centrais dos Anunnakis, dos alienígenas que manipularam, eles não criaram nada. Os Anunnakis, já veio ao de cima, já está a ser tudo revelado sobre isso na internet, os próprios brasileiros põem isso. Os Anunnakis manipularam a genética do ser humano, que não era assim. O nosso corpo humano não era assim. O nosso corpo humano primordial, original, era muito mais avançado. Era muito mais avançado. E os Anunnaki que fizeram os Anunnakis, o que é que são? São médicos geneticistas. Os Anunnakis são médicos, são geneticistas. São médicos geneticistas. A medicina, a máfia médica, a medicina está a servir esses demónios que a religião chama-lhe demónios. A ciência chama-lhe entidades biológicas, extraterrestrial biological, entidades biológicas extraterrestres. Há vários nomes para dizer o mesmo: demónios, EBIs, EBS, entidades biológicas extraterrestres e alienígenas, que é a mesma coisa. E eles estão todos a servir esses demónios, esses alienígenas. Os Anunnakis. O que é que os Anunnakis? Os Anunnakis são médicos geneticistas. E eles colonizaram este planeta com o quê? Com uma tecnologia invasiva, com uma tecnologia muito invasiva, com o propósito de escravizar o ser humano. Esses demónios, essas forças alienígenas, essas entidades alienígenas, manipularam o nosso corpo original, que não era assim. O ser humano original foi manipulado geneticamente por esses alienígenas para os servir, para servir de escravos. E o Brasil e muitos países africanos são colónias, foram dois dos locais planetários, foram dois das regiões planetárias que esses alienígenas invadiram para colonizar. E o que é que eles fizeram? Eles manipularam a genética das populações nativas que encontraram. Isto é assim, isto é muito simples perceber isto. A série Stargate, o filme e a série, não é o filme também mostra, mas a série mostra isso de uma forma mais detalhada. A série Stargate, que eu vou partilhar nos comentários, mostra tudo o que eles fizeram. E eles vieram de fora do planeta, eles não estão daqui. Este planeta Terra era habitado por povos nativos, por tribos nativos. Este planeta era habitado por tribos nativas, populações nativas, indígenas, que andavam quase nus. Andavam praticamente nus, como em África, como há muitas tribos ainda, e no Brasil também há tribos nativas, na Amazónia, que estão a ser sacrificados, estão a ser assassinados.
O Brasil tem lá muitas tribos nativas, ainda, na Amazónia, e a África também. E o que é que esses gajos fizeram? Esses alienígenas, esses demónios, eles invadiram as regiões mais férteis do planeta. Eu vou voltar a repetir, eles invadiram e eles identificaram neste planeta os locais mais férteis, as zonas mais férteis. E duas das zonas, quais são as duas zonas, ou melhor, quais são os dois continentes mais férteis do planeta? É a África e é a América do Sul. A América do Sul, onde o Brasil está. São as regiões do planeta mais férteis. E foi isso que esses demónios, esses alienígenas, esses invasores fizeram. Conquistaram essas zonas. E manipularam os genes Eles fizeram o seguinte. Mataram os homens todos nativos. Os homens, que são os protetores, eles mataram-nos. E ficaram só com as mulheres para reprodução e com os recursos naturais. Apoderaram-se de todos os recursos naturais e de todo o conhecimento que eles tinham. Todo o conhecimento. E ensinaram a agricultura e criaram em laboratório um novo ser humano que misturou os genes nativos desses povos nativos que eles encontraram. Portanto, eles não criaram um ser humano nativo. Percebem? Eles não criaram o ser humano primordial. Eles não criaram as tribos nativas. Não foram eles. Eles querem nos convencer que eles são deuses. Eles não são deuses. Por isso é que essas seitas todas, as bruxas, os esotéricos, essas seitas esotéricas todas que andam por aí, mesmo a própria maçonaria, todas essas seitas maçónicas estão todos a servir esses demónios. Só que eles são enganados, eles estão a ser enganados. Eles pensam que são deuses ou que são... eles são enganados. E essas entidades alienígenas enganam toda a gente. Enganam toda a gente que os serve, que aceita ser enganado. Que são essas seitas esotéricas, maçonarias. Ou seja, isto para dizer que eles estão todos a servir esses demónios. Estão todos a servir esses demónios. E por isso é que eles querem brasileiros e africanos em Portugal. Porquê? Quais são as religiões africanas e brasileiras? É o afro-brasileiro. Eles querem as religiões afro-brasileiras em Portugal. Porque as religiões afro-brasileiras lidam com esses demónios. É isso que eles querem. Eles não querem... Reparem, nós devíamos estar a fazer alianças com quem? Não é com o Brasil. Nem com a África sequer, muito menos a África. Sabem porquê? Porque o Brasil não é exemplo para ninguém. O Brasil é um país altamente miserável, em todos os níveis. Alta corrupção, alta criminalidade organizada a nível institucional, miséria e pobreza extrema, quase a população inteira de Portugal em miséria extrema, quase 9 milhões de brasileiros em pobreza extrema. O Brasil não é um exemplo para nenhum país no mundo, para ninguém. Não é um exemplo. Ou seja, primeiro eles têm de resolver os problemas internos e depois então é que Portugal e outros países podem querer estabelecer alianças com eles. Mas não. As autoridades portuguesas querem o Brasil, querem estabelecer acordos com o Brasil. Porquê? Por interesses. Por interesses altamente criminosos. Para tráfico de droga. Eles estão todos envolvidos em tráfico de droga ao mais alto nível institucional. Tráfico de droga, de prostituição. Reparem uma coisa, muitas brasileiras em Portugal estão a fazer o quê? Muitas brasileiras em Portugal estão em prostituição. Estão a trabalhar em prostituição. É isso que esses gajos querem. É isso que essa corja miserável quer. Todos esses criminosos querem, meu. Eles querem droga, querem comida, querem sexo, querem toda a porcaria que pode haver. E eles por isso é que eles fazem acordos com o Brasil. E em troca, o que é que nós estamos a dar ao Brasil? Os nossos cérebros que deviam estar em Portugal, a impulsionar Portugal, os nossos cérebros que deviam estar em Portugal para criar um país em que os portugueses possam viver e muitos portugueses que estão lá fora possam voltar. E para que possa haver investimento para aumentar a prosperidade de todos os portugueses aqui, não. Os nossos cérebros não estão a ser todos... Estão a ir lá para fora. Para países miseráveis, para países que não são exemplo para ninguém no mundo. Para países altamente corruptos.
e injustos como o Brasil. Nós devíamos estar a fazer alianças, era com países como a Finlândia, nós devíamos estar a fazer acordos, era com a Finlândia, com o Japão, com a Coreia, com a Suécia, com a Noruega, com a Bélgica, com o Luxemburgo. Ou seja, o que mais valia o Brasil tem para Portugal? Nenhuma. E eu vou-vos explicar o que é que eles querem fazer, que eu sei tudo o que eles estão a fazer. Eu sei qual é o objetivo final. O que mais valia é que países altamente corruptos como o Brasil dão a Portugal. Não valia nenhuma. Os brasileiros aqui em Portugal, o que é que estão a fazer? Vamos ser honestos uns com os outros. Eu já tive amigos brasileiros. Eu já me dei muito bem com brasileiros em Portugal. Agora não porque isolei-me, mas eu já me dei muito bem com brasileiros em Portugal. Só que, e quando eu me dava bem com os brasileiros em Portugal, eu estive em casa de alguns, e o que é que os pais faziam lá? Olha, muitos estavam envolvidos em agências de viagens. Estavam todo o dia sentados com a peida lapada a ver os preços todos nos sites das agências de viagens e faziam. E o que é que eles faziam? Eles eram intermediários. A função deles era ver os melhores preços das agências de viagens para mandar vir brasileiros para cá. Isto foi um exemplo de uma família brasileira onde eu estive. Ou seja, eles estão envolvidos isto é tráfico, eles estão envolvidos nesses acordos que o governo de Portugal tem com o Brasil para mandar vir para aqui brasileiros à força toda, para um país pequeno, para invadir isto tudo. E depois assim, que mais valia que esses gajos dão, vamos ser sinceros, que mais valia que os brasileiros dão para Portugal? Ok, eles são alegres, um povo alegre, que quer festas. É isso que eles querem festas, não é? O que é que o brasileiro quer? Ainda no outro dia passei numa varanda, num prédio onde eu vivo, estava lá um brasileiro a fazer um churrasco. Um churrasco no meio, na varanda. Ok, eles têm liberdade para fazer isso, mas é isso que eles querem, não é? Funk carioca, dançar, samba, e o africano é a mesma coisa, o kuduro, o kizomba, e a Venezuela é a mesma coisa. A Venezuela, outra coisa muito importante que é preciso falar, a Venezuela, não é? Eles não são santos nenhuns, esses gajos não são santos nenhuns, e eles foderam os países todos, eles destruíram os seus países. Eles estão em zonas mais férteis que existem, eles estão em países super férteis. E eles reproduziram-se como coelhos e destruíram aquilo tudo. Esta que é a verdade. Eles agora não sabem o que fazer. O que é que aconteceu? Isto é muito simples explicar isto. Eles estão em zonas férteis. Eles estão em zonas muito férteis. América do Sul, África. E eles reproduziram-se como coelhos. E agora aquilo está cheio de milhões e milhões. E eles não sabem o que fazer e então mandam esse pessoal todo para a Europa. Para invadir a Europa. Pronto, foi isso que eles fizeram. E eles chegam aqui e pensam que isto aqui é Venezuela ou que é a África. Não, eles é que não se sabem incluir, é isso que eu quero dizer. Eles não se incluem. E ele se chegasse à Alemanha e se começasse lá armado em quimbarreiros e ia dizer deixa-me cheirar o teu bacalhau e o caralho, eu só dizia isso uma vez, não dizia isso mais nenhuma vez. Não é? Aqui não, e aqui eles fazem o que querem. Porque isto é altamente. Porquê? Porque em Portugal está a ser gerido por seitas de corrupção, crime e terrorismo organizado institucionalmente. As próprias forças e serviços de segurança, a própria polícia judiciária, o próprio governo, a própria Assembleia da República, a própria magistratura está toda corrompida. Está tudo alinhado com essas agendas da nova ordem mundial. E a nova ordem mundial tem como dois principais países comandos centrais, que são os comandos centrais, é o Brasil e Portugal, que eu vou desenvolver daqui um bocado. O Brasil, a Cimeira das Nações Unidas, em Rio de Janeiro, 1992, quando todos os líderes mundiais se reuniram no Brasil. Porquê o Brasil? Porquê o Brasil? Porque o Brasil é um comando central dos Anunnakis, desses Anunnakis e outros alienígenas, dos Anunnakis e de outras entidades alienígenas que são os demónios, que a Bíblia, Cristo diz-nos que são os tais principados nas regiões celestiais, os espíritos impuros, que são os demónios, e eles estão todos a servir esses demónios. E o Brasil e a África são dois dos principais continentes. Portanto, o Brasil, o país, não é só o Brasil, a Venezuela também, é a América do Sul e a África.
porque são as zonas mais férteis do planeta. E foi aí que os Anunnakis, esses demónios, invadiram. E as religiões afro-brasileiras, que é isso que eles querem, estão todas envolvidas nisso. Estão todas metidas nisso. E por isso é que eles querem acordos. Reparem nisto, reparem nestes padrões. As autoridades portuguesas, o governo português, o governo, ou seja quem for, é a maçonaria, é a maçonaria e o Vaticano. São as autoridades maçónicas e religiosas que estão no topo da pirâmide. As autoridades religiosas e maçónicas estão a servir esses demónios e eles querem acordos com que países? Reparem nisto, é com os países afro-brasileiros, é com os países que estão a servir os mesmos demónios que eles servem. Por isso é que eles andam sempre com as propagandas. Reparem, eles andam sempre com uma propaganda anti-muçulmana. Sempre. O Carlos Moedas, em Lisboa, veio mentir, disse que a criminalidade aumentou em Lisboa por causa dos muçulmanos. Isso é tudo mentira, isso é completamente mentira. Aliás, se não me engano, houve alguém da própria polícia que o desmentiu. Houve agentes policiais que o desmentiram. Portanto, já sabem que o gajo é um canalha. O Carlos Moedas é um canalha. É um bandido. E eles querem só acordos com países em que os líderes desses países estão a servir esses demónios. Reparem nisso, que isto é muito importante, porque eu vou desenvolver isto. E eles só têm controle sobre os países que estão sob controle. Eles só conseguem controlar os países que estão sob controle dessas entidades alienígenas, desses demónios. E por isso é que eles, reparem, eles andam sempre com a propaganda a incitar ódio e a dizer que os argelinos, os indianos, os marroquinos, os paquistaneses, andam sempre aí com agentes mercenários nas redes sociais a dizer mal dos paquistaneses, indianos. Mas reparem, não são eles. Vocês têm algum problema com paquistaneses? Com argelinos, com marroquinos, com indianos? Não. A maior parte dos indianos andam nas motinhas, andam a trabalhar para a Globo, a distribuir comida, andam nas motas, não chateiam ninguém. Não chateiam ninguém. Ainda no outro dia veio ter comigo, pensava que eu tinha encomendado comida, eu disse que não encomendei nada. Ele pediu-me, quase que se ajoelhava à minha beira, pediu desculpa, muitas desculpas. Ou seja, isto para dizer o seguinte: os nossos inimigos não são portugueses, não são argelinos, não são paquistaneses, nem sequer são indianos. Há um excesso de migração. A Índia também está a ser usada como weapons of mass migration. Eles são milhões lá, não é? Que também é outro problema, a Índia. Mas a questão é que eu não vejo aqui em Portugal, e não há violência. Não há criminalidade de migração aqui. Agora, existe mais de 30% de brasileiros em Portugal. E isso é uma praga. Isso é uma praga, porque não há nenhum país, digam-me qual é o país em que mais de 30% da sua população não é desse país. Digam-me, não é nativa desse país. Digam-me qual é o país em que mais de 30% da população não é de lá, não é desse país. Isto é uma praga, meu. Isto não é xenofobia, isto são factos, isto é realidade. E depois os brasileiros são provocadores, sim senhor. São provocadores, sim senhores. Aliás, tanto são provocadores que o próprio presidente do Brasil está literalmente a acusar-nos. O presidente do Brasil, Lula da Silva, veio dar declarações hoje dizendo que Portugal é um país xenófobo. E ele veio acusar os portugueses de serem xenófobos. Isso é uma declaração de guerra. Ele vai se foder. Isso é uma declaração de guerra que essa Lula veio dar aos portugueses. Porque estão a invadir Portugal e ainda nos acusam de sermos nós os invasores. Xenófobos. Já viram isto? Pouca vergonha que isto é. Quando o próprio Brasil tem quase 10 milhões em pobreza extrema, 9 milhões em pobreza extrema. O gajo é louco, meus gajos são loucos. Estão a ver? Até nestes pequenos detalhes que se vê a índole nefasta, perversa, mentirosa e canalha e corrupta desses brasileiros. Só para vocês verem. Portanto, os brasileiros baixem a bolinha, sosseguem o fogo quente, porque neste momento o fogo quente não é o que prevalece, é o fogo frio do espírito. Por isso, baixem a bolinha
Se querem continuar em Portugal, respeitem o território onde estão, baixem a bolinha, parem com isso, parem com esses ataques, porque isto não está para brincadeiras. Isto não está para brincadeiras. A extrema-direita está a subir, a Alemanha está fodida porque perdeu a identidade toda dela. A Inglaterra, os ingleses estão todos, milhares, a manifestarem-se. Baixem a bolinha, parem um bocado com o funk, com o carnaval. Façam os vídeos na internet, que é o que melhor vocês sabem fazer, está bem? E fechem as iurtes, comecem a fechar essas seitas religiosas que andam a desgraçar a vida de toda a gente. Comecem-se a portar bem, enquanto têm tempo.